Boa noite. Esse relato aconteceu comigo há alguns anos atrás. Me chamo Luiz. Na época, morava em São Cepé, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Morávamos em uma chácara, que alguns conhecem como sítio. Nesse lugar tinham algumas criações, desde galinhas, porcos, pato, entre outros. Também tínhamos 2 cachorros de porte grande. Apesar de não serem de raça, eram muito bravos e ajudavam muito na guarda dos animais. Bom, não fazia muito tempo que nós estávamos morando ali, no lugar, quando minha esposa engravidou do nosso primeiro filho. As coisas ficaram um pouco mais complicadas, pois como eu trabalhava fora, ela ficava sozinha lá, e eu tinha um certo medo de deixá-la sozinha. Mas não tinha muito o que fazer. O vizinho mais próximo daria 1 quilômetro de distância dali. Se tratava de seu Hélio, um senhor mais de idade, e sua querida esposa, Dona Maria. Nós se dávamos muito bem com eles, então pensei em passar lá e avisar que minha esposa ficaria sozinha, para eles ficarem de olho nela por mim. E assim fiz. Passei lá e falei com eles. Nem acabei direito de falar, Dona Maria me interrompeu e falou: "Faz o seguinte, meu filho, traz ela para cá conosco quando você sair para trabalhar, e no retorno você leva ela de volta junto para casa. Uma mulher grávida não se dá para deixar sozinha, sem alguém por perto. Traz ela que cuidarei dela e ela me fará companhia também. E você ficará mais tranquilo." Fico sem palavras, Dona Maria. Muito obrigado mesmo. Agradeci. Bem, assim os dias, meses foram se passando. Pela manhã, levava minha esposa na casa de Dona Maria e na volta eu buscava. Tudo estava muito tranquilo. Chegando perto do bebê nascer, conversei com meu patrão e pedi que ele me desse umas férias atrasadas que eu tinha para tirar. E ele atendeu meu pedido. Aí fiquei em casa com a minha esposa. Na manhã do dia seguinte, ela acorda com muita dor, vai até o banheiro e grita: "A bolsa estourou, a bolsa estourou." Como já estávamos esperando, já havia deixado tudo arrumado, pôs ela no carro e fomos às pressas para o hospital. E lá, graças a Deus, deu tudo certo. O nosso filho veio com muita saúde. Ficamos uns 3 dias no hospital, até eles darem alta. E no 4º dia, fomos para casa. Chegando lá, Dona Maria e seu Hélio estavam a nos esperar. Fomos muito bem recebidos. Dona Maria estava encantada com o bebê, mas seu Hélio demonstrava uma certa preocupação. Me chamou para um canto e assim ele me falou: "Nessas últimas noites que vocês estavam fora, ouvi os cachorros muito bravos com algo e vim até aqui. Percebi que eles latiam intensamente olhando para a mata. Pensei se tratar de algum animal da região. Dei uma volta por ali e voltei para casa. Na segunda noite, a mesma coisa, mas decidi não vir. Mas ontem, à noite, eu consegui ver o que estava deixando os cachorros tão bravos assim. Já eram umas 11 horas da noite, quando escuto os cachorros, só que dessa vez estavam brigando com algo. Peguei minha espingarda e fui até lá. Soltei meus cachorros e eles não quiseram sair de lá, foram direto para baixo da casa. Estranhei, pois meus cachorros não costumam fazer isso. Bom, vim com cautela, pois talvez poderia se tratar de algum ladrão e também poderia estar armado e eu me complicaria. Um pouco antes de chegar aqui, adentrei numa mata ao lado e vim beirando a cerca. Eu fui até perto da casa, fiquei abaixado para tentar ver o que estava brigando com os cães. A luz estava muito clara, dava para ver bem, apesar que estava meio longe. Quando que em questão de segundo, eles se aproximaram de onde eu estava e ali pude ver do que se tratava. Era um ser negro, alto, corcunda, com pelos ralos, dente à mostra. Bicho rápido, muito forte. O cheiro era forte também. Não dava para explicar. Não atirei, fiquei mirando, mas não disparei, por medo de acertar algum dos seus cães. Percebi que esse ser queria entrar na casa, mas os cães não deixavam de maneira alguma. Quando a criatura percebeu que os cachorros não iriam desistir, ele adentrou no outro lado da mata e foi embora.
Se tratando do que eu já ouvi por aí, tenho certeza que se trata de um lobisomem. Então tome cuidado com o bebê novo em casa e esse bicho rondando por aí, fique atento e batize a criança o quanto antes. Vou deixar minha arma com você e se você quiser, eu e Maria passamos as primeiras noites, pelo menos até vocês batizarem a criança aqui com vocês. Bom, quem nunca foi muito de acreditar nessas coisas? Não levei muito a sério a história de seu Hélio, mas não duvidei dele. Apenas respondi: vocês já ajudaram demais e não precisa se incomodar. E se algo ou alguém tentar alguma coisa contra nós, eu meto o chumbo. Então seu Hélio concordou, baixou a cabeça, mas não falou mais nada. Convidou Dona Maria e foram de volta para casa. A noite chegou e trouxe com ela o mal em forma de bicho. Eram por volta de umas 10 horas, já estávamos deitados, quando ouço os animais fazendo barulhos. Logo os cachorros já avançaram e começaram o pega e não pega. Mas no meio daquela confusão, dava para escutar um rosnado bem mais forte, que se destacava dos outros. O barulho veio aproximando depressa, quando de repente aquilo se joga contra a porta. Eu levanto, pego a arma e vou até a sala. Peço para minha esposa não deixar o bebê chorar, de jeito nenhum, e se trancar no quarto. Fui lá e espiei em algumas frestas e consegui ver os 2 cachorros acuados em frente à porta e uma silhueta negra parada a olhar para eles. Parecia que procurava alguma fraqueza na casa para poder entrar. Quando que, em um único pulo, aquele ser pulou em cima da casa e começou a tirar as telhas com muita facilidade. Como a casa não era forrada, logo aquilo conseguiria entrar. Nesse momento, o bebê chorou e aquilo botou a cara para dentro. E eu, sem pensar, acertei em cheio, bem na cabeça daquilo, que urrou de dor e saiu a disparada. Os cachorros atrás mordendo as pernas. Saí de casa e não atirei novamente por causa dos cães. Não demorou muito, seu Hélio chegou apavorado e eu estava em choque, pois não estava acreditando no que tinha presenciado. Mesmo assim, fomos até a casa do seu Hélio. Passemos o resto da noite lá. Eu contei tudo ocorrido para seu Hélio e Dona Maria. Só voltei no outro dia, pegar algumas coisas e fomos para a casa da minha mãe, que morava em Porto Alegre. Minha mãe perguntou o porquê de nós queríamos sair de lá assim de repente. Então decidi contar tudo para ela, que tinha visto naquela noite. Minha mãe acreditou e disse que quando eu era pequeno, o lobisomem veio atrás de mim também. Porém, esse relato deixo para uma próxima oportunidade. Bom, ficamos algum tempo na casa da minha mãe, até conseguir uma casa para nós. Batizamos nosso filho e nunca mais vi aquela criatura, graças a Deus. E pela descrição que todo mundo fala e eu escuto por aí com os relatos, tenho certeza que se trata de um lobisomem e estava atrás do meu filho, recém-nascido. E se não fosse a arma de seu Hélio, não sei como se defenderíamos daquela fera aquela noite. Bom, obrigado pela oportunidade de contar minha história aqui no canal. Abraço. Bom, galera, esse é mais um relato do canal Matilha Lupina, nos enviado pelo nosso amigo Luiz. Se você tiver um relato assim, mande para nós que estaremos contando no canal. E não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Boa noite, Matilha, e até breve.